Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá, meus queridos amigos, irmãos, que estão sempre conosco aqui na ONTV Brasil, buscando a Deus, ao conhecimento de Deus, conhecer quem é esse Deus, conhecer ao nosso Senhor Jesus Cristo, conhecer as Escrituras Sagradas, buscar esta comunhão com Deus e com os irmãos. Ficamos muito felizes cada vez que nós observamos que os nossos amigos estão compartilhando a nossa programação nas suas redes sociais. Nossa gratidão a todos. Os nossos amigos, irmãos, podem ter acesso à TV, a ONTV Brasil 24 horas, no ar, conectada em você, a sua emissora de TV na internet, acessando www.ontv24horas.com.br. Mas acessando de que forma, meus queridos? Através do dispositivo que você tiver conectado à internet. Você pode acessar a nossa TV da sua TV Smart? Sim, você pode acessar. Você pode baixar o nosso aplicativo na Play Store, pesquisando ONTV 24 horas, então terá o aplicativo diretamente no seu celular, 24 horas no ar. Você também pode digitar o nosso endereço da nossa plataforma no seu celular, no seu tablet, no seu computador, e também estará conectado conosco, além de todos os irmãos que nós agradecemos imensamente, que compartilham a nossa programação nas suas redes sociais. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo pelas redes sociais, tem o endereço da nossa TV, como que você acessa a nossa TV, através do www.ontv24horas.com.br. E nós realmente ficamos muito felizes quando isso acontece, porque nós observamos que o nosso trabalho para a honra e glória de Deus, Deus vem nos habilitando e habilitando tantas pessoas para que isso venha acontecer, não é mesmo, meus irmãos? Irmãos que estão no mesmo propósito, irmãos que Deus habilita, capacita para se utilizarem dos instrumentos que nós temos hoje, da tecnologia como um todo, para o bem, para levar a palavra de Deus, o plano da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, resgate de pessoas que estão sofrendo diversas partes desse mundo. E nós aqui estamos como uma organização de nações para a pregação da palavra de Deus na TV através da internet. Veja que se nós tivéssemos um canal que dependesse de algum outro meio que não fosse exclusivamente a internet, nós não teríamos o acesso, não é mesmo, de distribuição da palavra de Deus como nós temos hoje. Em várias partes do mundo, inclusive irmãos que participam conosco, são de diversos lugares desse mundo, que nós recebemos todo esse conteúdo para a glória do nosso Deus e transformamos em um programa de TV
e disponibilizamos gratuitamente para você e para a sua família. Então, a única coisa que nós pedimos em relação aos nossos irmãos e amigos é que você se torne um amigo do Evangelho. Que você nos ajude a compartilhar todo esse conteúdo gratuito para um número maior de pessoas. Faça isso. Compartilhe hoje com 10 amigos, 10 pessoas. Temos tantas formas de fazer isso, meus irmãos. Através do WhatsApp, através da sua rede social, tantas formas de comunicação que muitas vezes o mal se utiliza para atingir você e a sua família, e as pessoas às vezes ficam passando à frente desse tipo de mensagem que nada acrescenta, nada edifica. Mas quando nós temos a palavra de Deus gratuitamente para ser disponibilizada e tocar o número máximo de coração de pessoas, nós observamos também a força dessa corrente do bem e faz com que isso chegue a todas as partes do mundo. Nós sabemos disso porque sempre disponibilizamos o nosso WhatsApp e recebemos mensagem de todas as partes do mundo onde acompanham a ONTV, isso para a honra, para a glória do nosso Deus. Quando em 95 comecei com esse trabalho, não sabia muito, também os recursos eram diferentes, tecnológicos, né? Como que isso iria se estabelecer. Mas Deus foi utilizando cada um de nós como instrumentos, né, como servos, a serviço do reino, do eterno, e realmente foi disponibilizando os meios para que nós, então, fôssemos nos aprimorando e tenhamos chegado até aqui cada vez mais. Deus é que sabe, é a vontade de Deus que nós obedecemos, estamos aqui em missão para isso, cada vez mais. Você também, além de se tornar um amigo do Evangelho compartilhando toda a nossa programação, você pode se tornar um amigo do Evangelho fazendo parte da nossa equipe. Talvez você tenha o hábito de realizar o seu devocional diário, talvez você faça parte de grupos que leiam a Bíblia Sagrada em 365 dias, planos bíblicos. Talvez você seja um pregador, um teólogo, um pastor, um professor de teologia. Ou talvez você seja alguém que não tem um cargo, mas tem um coração muito semelhante de Cristo, que é isso que nós precisamos. Irmãos, que nós possamos nos unir para esse trabalho missionário, atendendo ao chamado Messias. Quando o Mestre, quando o Cristo, o Messias, ressuscita, ele não volta para dizer qualquer coisa. Ele retorna para nos convocar. Ide pregai o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. E é isso que nós entregamos as nossas vidas a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo, do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E nós, então, temos realmente Deus como prioridade nas nossas vidas 24 horas. Desde 95 estamos nesse propósito e assim permaneceremos o tempo que Deus nos permitir que nós estejamos aqui, meus irmãos. E você também pode fazer parte disso, você pode gravar os seus vídeos, você pode ter um canal no YouTube, enfim, você pode passar o link de todo esse trabalho que você desenvolve nas suas redes sociais, que nós então vamos transformar isso em um programa de TV e estaremos trabalhando também o seu material como um voluntário aqui, disponibilizando para o mundo através das nossas plataformas digitais. Então, torne-se um amigo do Evangelho, esteja conosco para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o programa Cafezinho, não é mesmo? Aquela reflexão da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas no dia de hoje, em que nós paramos por alguns instantes, nesse momento,
para refletir sobre uma passagem que está em Hebreus, no capítulo 10, verso 23, que diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Queridos, hoje nós paramos para refletir sobre a palavra de Deus no que se refere a tudo isso, porque nós observamos, sinceramente, a necessidade de nós permanecermos firmes no propósito. Nós observamos pessoas que, muitas vezes, por influência de tantas coisas desse mundo, oscilam em relação a tudo isso. Muitas vezes estão bem, outras nem tanto. Muitas vezes estão frequentando uma igreja, outras vezes não. Muitas vezes tem um grupo de oração, uma casa de oração, nas suas próprias casas, células, como chamam, né? E outras vezes não. Muitas vezes estão próximos dessa comunhão com Deus, outras vezes se afastam. E só quem já experimentou a presença de Deus na sua vida compreende a falta que faz. E permanecer firme no propósito, meus irmãos, envolve muita coisa, envolve uma disposição real dos nossos corações e de muita conversa com Deus para compreendermos a importância disso nas nossas vidas, e não há como nós darmos um passo à direita, à esquerda, ou seguir em frente, sem nós estarmos em comunhão com Deus, sermos orientados em relação a toda e qualquer tomada de decisão nas nossas vidas. Quando eu digo isso, eu digo em relação à nossa vida profissional, pessoal, em relação à nossa casa, ao nosso lar, à nossa família, aos nossos amigos, ao nosso trabalho missionário aqui também. Não há como nós vivermos sem Deus. Essa dependência de Deus é algo inerente à nossa essência enquanto filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus e assim tomamos posse da nossa condição de filhos de Deus, nós estamos em busca, nessa busca constante pelo conhecimento da palavra do nosso Senhor, colocarmos o Evangelho em prática nas nossas vidas, obedecer a que o Pai nos orienta para que nós venhamos a ser, a existir nesse mundo. E isso é algo que é 24 horas. Quando nós paramos para analisar, que a palavra diz, medite na palavra de Deus dia e noite. Isso é muito forte, meus irmãos. Existem pessoas que tiram um tempo num dia da semana para se dedicar a refletir sobre as coisas de Deus, mas isso tem que ser todo dia, 24 horas por dia. Porque não há como nós vivermos sem a presença de Deus nas nossas vidas. Se você não tiver a presença de Deus na tua vida para te guiar, para te livrar do mal, você vai estar vivendo de que jeito? À mercê do quê? Submetido, subjugado a quem? Que não seja o nosso Deus nas nossas vidas. Então, manter-se firme no propósito é realmente algo muito importante que nós precisamos compreender e desenvolver nas nossas vidas e guardarmos essa firme confissão da esperança. Por que a esperança na nossa vida é importante? Porque nós trabalhamos a esperança, nós que somos cristãos, estudamos a palavra de Deus, buscamos praticar o Evangelho, nós vivemos em função de obedecer a Deus, confiando em Deus, nas promessas do Senhor, e a partir daí nós temos esperança, justificados pela fé do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós reafirmamos todo dia. Essa nossa entrega, nós não podemos, meus irmãos, esquecermos disso, reafirmarmos isso. A nossa vida nas mãos de Deus através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo Messias. Isso envolve
todo o plano de salvação para as nossas vidas, para que você se mantenha em segurança, para que as pessoas que você mais ama se mantenham em segurança, para que nós não venhamos a desvirtuar os nossos caminhos, para que nós não venhamos a nos sentir fracos. E é somente através de Deus, da esperança nas promessas do Senhor, que nós realmente podemos nos manter firmes, sem vacilar. Sem vacilar. A palavra diz que sem vacilar, sem desenvolver dúvidas, confusões na nossa mente, no nosso coração. Estarmos atentos, vigilantes, de nos mantermos em comunhão com Deus, para que tudo que nós venhamos a ter o nosso combinado com Deus diante da nossa vida, em relação aos nossos projetos, em relação ao amor, à justiça, à gratidão, tudo que Deus combina comigo para que eu realize para a sua glória, eu faço. E tudo que eu entrego como anseios do meu coração, da minha mente, nas mãos do Senhor, eu quero que a vontade de Deus seja feita na minha vida. Esse é o meu combinado com Deus. Qual é o seu? Como que você obtém as respostas que você precisa de Deus para a sua vida? Como tem sido a sua conversa com Deus? Veja, meu irmão, que nós não podemos, é impossível nós termos resposta de quem a gente não conversa. É impossível nós termos qualquer resposta de alguém que você não conversa. Então veja que quando pessoas dizem que conversam com Deus e que têm a resposta de Deus, que ouvem a Deus e vê o poder do agir de Deus nas suas vidas, é muito real, são testemunhos verídicos em relação a todas essas coisas. Quando nós paramos para analisar que precisamos estar firmes no propósito em relação a todas essas coisas, nós não podemos dar margem à dúvida, porque isso demonstra como se nós não tivéssemos fé no Senhor. Fé nas suas promessas, na sua palavra. Como se Deus não merecesse o crédito. Deus não merece o crédito. Não confio tanto. Então, isso faz com que nós observamos que acontece muito no mundo, essa sujeição que nós vemos de pessoas que acabam aceitando essa sugestão do diabo para desconfiar de Deus. Tudo isso, meu irmão, que muitas vezes você se sente confuso, é a influência do mal sugestionando você para que você venha não acreditar nas promessas do Senhor. Para que você venha acreditar que você é capaz de fazer muito mais do que Deus. Toda essa ansiedade, toda essa tristeza, toda essa angústia é o mal te sugestionando, dizendo o quê? Vai lá você, faz do seu jeito. Não é? Não é assim que funciona? E você não precisa esperar Deus, você não precisa consultar Deus, você não precisa conversar com Deus. E quando as pessoas fazem isso, querendo ou não, podem até comentar sobre se já chegar a essa conclusão, cada vez que pessoas buscam desconsiderar o que Deus tem reservado para a sua vida, assinam um recibo de derrota, fracasso. E quando nós entregamos as nossas vidas a Deus, para que seja cumprido os planos que Deus tem para nós, porque a palavra diz que ninguém nesse mundo é capaz de sequer imaginar o que Deus tem reservado para cada um de nós. Então você não pode desenvolver essa dúvida no seu coração em relação ao nosso Senhor. Como diz a palavra, Hebreus capítulo 10, verso 23. Guardemos firme
a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Se Deus tem promessa para a vida do cristão, nela nós podemos confiar e confiamos e já agradecemos, inclusive, pelos resultados das nossas vidas, porque Ele é fiel e não se fez homem para mentir. Não se fez homem para mentir. Como muitas vezes nós observamos no mundo. Pessoas que têm esse hábito de mentira, de traição, de infidelidade, adúlteros, pessoas ruins, pessoas que vivem sobre essas formas de emoções destruidoras do indivíduo. Estão assinando o recibo real da sua derrota, do seu fracasso. Você conhece alguém que tenha sido um marido ruim para sua esposa durante uma vida, por exemplo, que tenha tido sucesso, meu irmão? Pessoas adúlteras? Só um exemplo. Um exemplo, porque são infinitos os exemplos. O fim de uma pessoa assim é a velhice, que cabe a todos, mas com um plus, entregue diretamente do diabo no seu colo, e é a solidão, o abandono, a doença, o fracasso financeiro. E muitos ainda, quando tem uma mão estendida de alguém, e que então se sentem por algum tempo fortalecidos, quando tem uma força, em vez de mudarem e agirem para o bem, direcionados para o bem, essa força se potencializa para o mal. Então, nós não conhecemos, e talvez seja importante você fazer essa reflexão. O bem vence sim o mal. Pode levar tempo? Claro que pode. Existem pessoas que são casadas há 30 anos, há 40 anos, e sempre foram pessoas ruins. Um exemplo que nós pegamos aqui, que pode ser o inverso também, não é mesmo? Maridos que foram mentirosos, traidores, tóxicos, que destruíram a vida da outra pessoa. Casamentos longos, né? Como é um dos exemplos que estou utilizando aqui. A conta chega. E será exatamente naquele momento de fragilidade do ser humano. Não é mesmo? Que é na velhice. E a pessoa se vê fraca, muitas vezes debilitada, sozinha. Os filhos, não é mesmo? Acompanharam o decorrer desta história. Alguns até mantêm contato por pena ou por um respeito que vem daquele ser humano, mas nunca, jamais por amor. E nós observamos isso em tudo nas nossas vidas. Já dei esse exemplo aqui em outra oportunidade, que eu conheço um empresário que ele não realiza negócios com homens que traem as suas esposas. Porque se uma pessoa é capaz de trair a sua esposa com quem divide o seu lar, uma pessoa que muitas vezes está à disposição do marido, fazendo a sua comida, lavando a sua roupa, servindo. Uma pessoa é capaz de trair alguém com a qual ela dorme, ela é capaz de qualquer coisa. Então, o fracasso financeiro também destes irmãos é algo muito visível, em que eles vão enganando um aqui, outro ali, né, mesmo por algum tempo, e acabam sendo sustentados pelo sistema.
mas a conta chega, como nós vimos, a conta chega. Então, meus irmãos, nós temos que observar a importância de, hoje em dia, diante de um mundo que nós estamos vivendo, com tanta brutalidade, com tanta ignorância, com pessoas tão despreparadas para a vida, estas novas gerações que nós vemos desestruturadas emocionalmente, sem preparo algum, e o quanto é importante que aqueles que ainda têm um mínimo de discernimento busquem aprofundar os seus conhecimentos, ou em busca da palavra de Deus, dessa comunhão com Deus, buscam se unir a irmãos que têm o mesmo propósito da palavra de Deus para cada vez mais se fortalecerem e juntos irem em busca dessa mudança. Serem firmes no propósito, como a palavra diz, firmes no propósito, para se ter esperança no futuro. Porque hoje em dia nós temos uma grande parcela da sociedade, que é como o exemplo que eu dei, desse marido, em todos os relacionamentos, pessoas que agem assim também no seu trabalho, não são pessoas de confiança, pessoas que são assim nas suas amizades, estabelecem vínculos apenas por oportunismo. E o que se esperar em relação a todas essas coisas se nós não tivermos Deus? Se nós não compreendermos a dependência que nós temos de Deus para seguir as orientações do Pai, estar em comunhão com Ele, nos prepararmos para todos esses desafios da vida, para que quando os resultados de todas essas coisas chegarem até a gente, nós estarmos fortes. Porque haverá momentos em que você será enredado em situações assim. Porque você vai ficar no meio isolado, não é mesmo? É tanta gente falcatrua, é tanta gente mentirosa, traidora, oportunista. Pessoas que não têm mais um nível de vergonha na sua cara, que se acham um alecrim dourado, que todo mundo tem que servi-lo, vivem para o alecrim dourado do sistema, que são vítimas, se colocam como vítimas quando a conta chega. E a conta chega, a lei do retorno existe. Como a palavra diz, semeou, irá colher exatamente os frutos da semente que você foi distribuindo no decorrer da sua vida. E muitas vezes nós estamos no meio de tudo isso, porque somos seres sociáveis, interações sociais necessárias que precisamos desenvolver, e muitas vezes você pode bater de frente com uma pessoa assim no seu trabalho. Como que você deve agir? A palavra diz. Você pode, de repente, estar à frente de um ser humano dessa natureza na sua amizade, em relacionamentos de amizade. De repente, você encontra alguém assim e acaba se envolvendo afetivamente com essa pessoa. Como que você deve agir? Como que você deve ter a percepção dessas coisas, meus queridos? Somente através do que Deus nos orienta e nos ensina para as nossas vidas, sem termos dúvida de seguir em frente com o que Deus estabelece para a gente, porque quem prometeu, quem promete, quem realizou estas promessas é fiel. O Deus que eu sirvo é um Deus que cuida e é um Deus que é fiel. E
conforme mais você vai tendo intimidade com as Escrituras, com a palavra de Deus, quanto mais você desenvolve esse relacionamento com Deus, mais você vai tendo uma visão espiritual das coisas. Isso se chama livramento. Quando você obedece à palavra de Deus e que você conhece determinadas pessoas maquiadas de uma forma, você consegue enxergar além. Às vezes pode levar um tempinho, dias, semanas, meses, mas algo fala com você, você tem aquele desconforto no seu coração, que é o Espírito Santo dizendo para você que não. Então você está atento e você tem essa comunhão com Deus, então você consegue visualizar exatamente quem é quem e Deus coloca todas as pessoas e tudo no seu devido lugar. Ok, meus queridos? Então, firmes no propósito, na esperança do nosso Deus, perseverando, sem vacilar e crendo nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel. O nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós. Mas para eu poder dizer, o meu Deus cuida de mim, eu tenho que ser dele. Estar aqui representando o propósito da palavra de Deus, a prática do Evangelho para a sua glória, para não envergonhar o Evangelho do nosso Senhor. Que é isso que nós vemos acontecendo muito ultimamente. Máscaras caindo, pessoas sendo desvendadas, não é mesmo? Nada fica oculto. E pessoas que até então se apresentavam, como por exemplo, título de pastores, não é mesmo? Hoje em dia estão sendo desmascaradas pelo próprio sistema, dentro das organizações que fazem parte, ou até mesmo fora delas, em que vem para envergonhar o Evangelho, porque tudo que falam aqui da palavra de Deus não vivem isso, muito pelo contrário. Aonde fala o que é errado, é nisso que a pessoa se enquadra. Então, é um momento que nós estamos vivendo um mundo disso, de muitas revelações em relação a todas essas coisas. Nós precisamos nos mantermos firmes no propósito, na palavra do nosso Deus, atentos, porque se nós obedecermos o que diz o Senhor, mantermos comunhão com Deus, com o seu Santo Espírito, nós somos avisados através da nossa consciência, do nosso coração. Você passa a ter um desconforto com determinadas pessoas, determinados lugares, determinadas circunstâncias que já não cabem mais a você. E isso fica nítido, meus irmãos. Nós vemos muitos testemunhos em relação a todas essas coisas, e é por isso que nós estamos aqui. Só o conhecimento garante a nossa liberdade. Que liberdade é essa? A liberdade de pertencer a Cristo. Porque somente com Cristo é que nós somos livres. Quem não é e está com Cristo é escravo do sistema. É com Cristo, estando em Cristo, que somos livres e temos paz, e temos esperança e temos força e o sentido das nossas vidas. Quem não está com Cristo está fazendo parte de um outro sistema, de angústia, de dúvida, de fracasso, de dores físicas, emocionais, psicológicas e espirituais. Ok, meus queridos? Então veja como é importante nós estarmos sempre com Deus. Aqui nós estamos sempre com Deus 24 horas. Nós, os nossos irmãos, todos aqueles que estão chegando cada vez mais, irmãos que muitas vezes me ligam, Eugênia, preciso de como que faz isso, como que eu resolvo tal situação, como é que eu faço para fazer tal coisa. E nós estendemos sempre, nem é a nossa mão, nós estendemos o nosso
coração. Nós compartilhamos tudo que Deus nos beneficia e nos dá êxito intelectualmente, pela sua graça para a minha vitória. Eu compartilho, não é meu, porque é para a glória do nosso Deus, meus irmãos. E é por isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós vamos conversar com Deus nesse momento, agradecendo, meu Pai, por tudo, Senhor, que tens feito pela minha vida. Eu entrego, meu Deus, a minha vida nas tuas mãos, através do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, lavada pelo sangue derramado na cruz pelo nosso Senhor, de todos os erros, de todos os equívocos que nós possamos ter cometido até esse momento. Nos restaura, Senhor. Nós nos arrependemos profundamente. Nós abandonamos, meu Deus, pensamentos errados, atitudes erradas, posicionamentos, formas de reagirmos em relação a tantas coisas, meu Deus. Nos lava, nos tira de nós todo o erro, tudo que muitas vezes nós já sabemos, porque já fomos orientados por Ti, mas na nossa fraqueza humana, erramos de novo, até esse momento, meu Deus. Em tudo que nós temos consciência que possamos ter errado contigo, meu Deus, porque erramos é contigo, primeiramente. Nós pedimos perdão, Senhor, em relação a tudo isso. Nos arrependemos e pedimos força para que jamais nós venhamos a repetir os mesmos equívocos ou qualquer outros erros que o Senhor já tenha nos esclarecido, meu Pai, através da Tua palavra, do Teu Santo Espírito nos nossos corações, e nós devemos agir e agir corretamente. E todos os nossos amigos, irmãos, amigos do Evangelho do Nosso Senhor, estejam aqui conosco, que estão sempre compartilhando a nossa programação nesse propósito de proclamar a palavra de Deus através das nações, a toda criatura. O Senhor nos permitiu, meu Deus, tantas vezes, de formas inimagináveis, e o Senhor criou a estrutura, estabeleceu a forma como deveria ser feito, e nós estamos aqui para respeitar a Tua vontade, Senhor, nas nossas vidas. Nós somos instrumentos a serviço de Ti, servos do Senhor a serviço do reino do eterno até o dia da glória. Até o dia da glória, Senhor. Amém e amém, e que assim seja. Ok, meus queridos, esse é o programa Cafezinho. Aquela porção da palavra de Deus. Hoje nós refletimos um versículo. Livro de Hebreus, capítulo 10, o verso 23. Um versículo. Vamos relembrar? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Que palavra linda para as nossas vidas, para o nosso dia, e lembrando que nós servimos a um Deus fiel, a sabedoria de Deus, a misericórdia de Deus, ao amor de Deus. Estamos abaixo, submetidos também à justiça de Deus. Agradecemos imensamente a participação de todos, a você que é amigo do Evangelho e compartilha a nossa programação, que está conosco sempre, 24 horas, com a ONTV Brasil, 24 horas, ligada em você, a sua emissora de TV na internet, meus irmãos. Graça e paz a todos e até a próxima.
oração. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.